Capítulo 2 dos crimes em espécie. Artigo 95. Os crimes definidos nesta lei são de ação penal pública incondicionada, não se lhes aplicando os artigos 181 e 182 do Código Penal. Artigo 96. Discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por motivo de idade. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1. Na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar pessoa idosa, por qualquer motivo. Parágrafo 2. A pena será aumentada de 1/3, se a vítima se encontrar sob os cuidados ou responsabilidade do agente. Parágrafo 3º. Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Artigo 97. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro de autoridade pública. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. A pena é aumentada de metade, se da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, e triplicada, se resulta morte. Artigo 98. Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência, ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas, quando obrigado por lei ou mandado. Pena: detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, da pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Pena: detenção de 2 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena: reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2. Se resulta morte, pena: reclusão de 4 a 12 anos. Artigo 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. 1. Obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade. 2. Negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho. 3. Recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde, sem justa causa, à pessoa idosa. 4. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida na ação civil a que alude esta lei. 5. Recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil objeto desta lei, quando requisitados pelo Ministério Público. Artigo 101. Deixar de cumprir, retardar ou frustrar, sem justo motivo, a execução de ordem judicial expedida nas ações em que for parte ou interveniente a pessoa idosa. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Artigo 103. Negar o acolhimento ou a permanência da pessoa idosa, como abrigada, por recusa desta em outorgar procuração à entidade de atendimento. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, proventos ou pensão da pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Artigo 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa idosa. Pena: detenção de 1 a 3 anos e multa. Artigo 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Artigo 107. Coagir, de qualquer modo, a pessoa idosa a doar, contratar, testar ou outorgar procuração. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Artigo 108. Lavrar ato notarial que envolva a pessoa idosa sem discernimento de seus atos, sem a devida representação legal. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Título 7. Disposições finais e transitórias. Artigo 109. Impedir ou embaraçar ato do representante do Ministério Público ou de qualquer outro agente fiscalizador. Pena: reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Artigo 110. O Código Penal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 61. Inciso 2. A linha H contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Nova redação. Artigo 121. Parágrafo 4. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Nova redação. Artigo 133. Parágrafo 3. Inciso 3. Se a vítima é maior de 60 anos. Nova redação. Artigo 140. Parágrafo 3. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Nova redação. Artigo 141. Inciso 4. Contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso de injúria. Nova redação. Artigo 148. Parágrafo 1º. Se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge do agente ou maior de 60 anos. Nova redação. Artigo 159. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha. Nova redação. Artigo 183. Inciso 3. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Nova redação. Artigo 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos.
não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. Nova redação, artigo 111. O artigo 21 do Decreto-Lei 3.688, de 1941, Lei das Contravenções Penais, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único. Artigo 21. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 até a metade se a vítima é maior de 60 anos. Nova redação, artigo 112. O inciso 2 do parágrafo 4 do artigo 1 da Lei 9.455, de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1, parágrafo 4, inciso 2. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. Nova redação. Artigo 113. O inciso 3 do artigo 18 da Lei 6.368, de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 18, inciso 3. Se qualquer deles decorrer de associação ou visar a menores de 21 anos ou a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos ou a quem tenha, por qualquer causa, diminuída ou suprimida a capacidade de discernimento ou de autodeterminação. Nova redação. Artigo 114. O artigo 1º da Lei 10.048, de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão atendimento prioritário, nos termos desta lei. Nova redação. Artigo 115. O orçamento da Seguridade Social destinará ao Fundo Nacional de Assistência Social, até que o Fundo Nacional da Pessoa Idosa seja criado, os recursos necessários, em cada exercício financeiro, para aplicação em programas e ações relativos à pessoa idosa. Artigo 116. Serão incluídos nos censos demográficos dados relativos à população idosa do país. Artigo 117. O Poder Executivo encaminhará ao Congresso Nacional projeto de lei revendo os critérios de concessão do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, de forma a garantir que o acesso ao direito seja condizente com o estágio de desenvolvimento socioeconômico alcançado pelo país. Artigo 118. Esta lei entra em vigor decorridos 90 dias da sua publicação, ressalvado o disposto no caput do artigo 36, que vigorará a partir de 1º de janeiro de 2004.